Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago nesse vídeo aqui uma informação que poucos sites estão divulgando, que é a possível vinculação de Carla Zambelli com o que está acontecendo aí nessa matéria da Folha em relação a Moraes. Olha, um jornalista divulgou algo que, repito, pouca repercussão na grande mídia. Será por quê? Então vamos falar sobre isso, trazer algumas perguntas e reflexões importantes. É um vídeo fundamental, inclusive que você não só assista, mas que compartilhe. Só que antes de trazer detalhes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha pra cima, vai que não gosta, faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, a gente tem observado essas movimentações todas e é claro que às vezes vamos ficar um pouco repetitivo aqui no assunto central, porém trazendo novidades, trazendo reflexões que eu considero importantes e que normalmente não se encontram por aí. Às vezes a gente vê assim, a grande mídia vai num sentido e de repente omite algo que pode explicar muitas dúvidas que ainda estamos tendo. Por exemplo, o que o jornalista Rodrigo Viana divulgou, não só nas suas redes sociais, mas também no site do ICL Notícias. Inclusive no perfil do Rodrigo, para quem quiser saber, diz lá que ele é jornalista do ICL Notícias e Brasil de Fato, já trabalhou na Folha, na TV Cultura, na Globo, na Record e no Brasil 247, vencedor dos prêmios Herzog e Embratel, doutor em História pela USP. Então, trago aqui as credenciais porque não é uma pessoa, não é um jornalista qualquer, digamos assim. E ele traz algo muito importante, repito, pouco divulgado, não sei porquê, por boa parte aí ou quase toda a grande mídia. Diz ele que a Polícia Civil de São Paulo ficou pelo menos 6 dias de posse do telefone celular de Eduardo Tagliaferro. Quem é esse, William? Você que acompanhou os últimos vídeos já sabe, ele é ex-perito do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, citado em reportagem da Folha de São Paulo. Ele aparece lá conversando com um trabalhador, um assessor do STF. Aqui diz que a matéria, assinada por Fábio Serapião e Glenn Greenwald, tentou atingir o ministro do STF, Moraes, acusado pelo Diário de agir fora do rito ao utilizar a estrutura do TSE para apurar ações golpistas do bolsonarismo. Tagliaferro aparece em vários dos diálogos reproduzidos pela Folha, conversando com outros auxiliares de Moraes. Aqui, pessoal, faço uma pausa para explicar um ponto importante. O Moraes, durante ali as conversas estão sendo reveladas, ele era ministro do STF, né, ali o relator dos inquéritos de milícia digital, de fake news e tal, e presidente do TSE. Então, é bom destacar isso, porque aí você tem, então, o Moraes, né, sendo, digamos assim, peça importante, tanto de um lado quanto de outro. E aí não é que o Moraes estava, né, como alguns estão explicando aí, né, saindo fora das suas atribuições e pegando dados do TSE, porque ele era presidente do TSE. Então, né, ele falava, digamos assim, ora como presidência, mas também como ministro do STF ali que, né, está à frente de alguns inquéritos. Você pode falar assim, mas eu acho isso errado, o ministro do STF também ser ministro do TSE. Bom, aí tem que mudar a legislação. Assim que funciona. Daqui a pouco, por exemplo, nós teremos um presidente do TSE indicado pelo Bolsonaro, que continuará como ministro do STF. Então, né, eu acho que muita coisa pode ser revista, e essa talvez seja uma delas. Mas, enquanto assim está, episódios como esse aqui podem, né, ser comuns. Aqui vai dizer então que Greenwald, jornalista, e Serapião afirmam que as mensagens não foram obtidas com hackeamento ilegal. E o jornalista do ICL diz: e por óbvio não tem nenhuma obrigação de revelar como obtiveram os diálogos, ao contrário, podem e devem proteger suas fontes. Lembrando que, façam parênteses, tem muita gente atacando o Glenn jornalista, ele não tem obrigação de atuar como militante político. Tanto é que, eu expliquei aqui várias vezes, tem que ser justo. Foi graças ao Glenn que nós tivemos aquilo que ficou conhecido como Vaza Jato, revelando ali a esculhambação geral, que era a Operação Lava Jato, toda a podridão da operação, a atuação do Sérgio Moro, do Deltan e de outros, aquilo tudo colaborou
para que as condenações do Lula fossem anuladas, de vários outros políticos também, que o Lula não apenas fosse solto, colocado em liberdade, mas que tivesse devolvido os seus direitos políticos, pudesse disputar as eleições e vencer. Então o Glenn Greenwald, que muita gente agora ataca, eu não faço isso, ele tem grande importância na soltura e na eleição do Lula. Então vamos separar, né, a atuação dele como jornalista. Ele, como jornalista, recebeu o material e, assim como fez da outra vez, coloca isso à disposição da mídia e vai divulgando e compartilhando, enfim, está no papel dele de jornalista aqui e não de militante, repito. Aqui vai dizer mais, mas como a reportagem da Folha tem servido de munição para a extrema-direita atacar Moraes, até com pedidos de impeachment, abre-se caminho para uma importante indagação. São boas perguntas aqui do jornalista, hein? Quem teria copiado as mensagens e repassado aos jornalistas? Bom, o Glenn não tem obrigação de revelar, como o próprio do ICL aqui disse, né? Ele deve manter a sua fonte ali em sigilo. O material veio da polícia? Aqui é um ponto importante. Ou seria fruto de arapongagem militar? E aí o jornalista aqui, o Viana, teve acesso a 2 registros oficiais da Polícia Paulista que ajudam a entender a cronologia dos fatos. Vejam só aqui que a Zambelli vai começar talvez se encrencar. No dia 8 de maio de 2023, Eduardo Tagliaferro foi preso na Grande São Paulo. Na época ele atuava em Brasília como especialista em tecnologia que auxiliava nas investigações conduzidas pelo TSE, elaborando relatórios sobre fake news e ataques ao sistema eleitoral que eram entregues a Moraes. A família de Tagliaferro permaneceu em São Paulo e o perito costumava se deslocar entre as duas cidades para encontrar a esposa. E foi num desses reencontros que ocorreu o grave desentendimento. Tagliaferro teria ameaçado a mulher com o uso de arma de fogo, ela chamou a polícia e o perito do TSE foi preso. Era um grave episódio de violência, mas ganhou contornos políticos quando, vejam só, a deputada bolsonarista Carla Zambelli fez uma postagem nas primeiras horas da manhã do dia 9 de maio. Disse a Zambelli: o assessor, isso aqui tá até um print, né? De um homem poderoso no Brasil está na delegacia, porque tentou matar a esposa, dando vários tiros dentro de casa ontem à noite. A imprensa está querendo esconder, mas já temos gente nossa na porta da delegacia esperando ele sair. Mais tarde darei notícias. Então, reparem que a Zambelli fez a postagem enquanto o Tagliaferro ainda era ouvido nas dependências da Polícia Paulista, no município de Caieiras. Então, assim, não tinha muita gente sabendo quem era o Tagliaferro, qual que era a função dele. A princípio, um homem preso por ameaçar a esposa e está lá prestando depoimento para uma delegada. Aí a pergunta do Viana aqui é: quem avisou o Zambelli sobre o potencial político daquele caso, que começara como episódio de violência doméstica? Não temos a resposta, diz ele, mas sabemos que o caso foi conduzido pela delegada Luciana Rafaele Santini, como se observa no trecho final do boletim de ocorrência emitido pela delegacia de Caieiras às 6h10 da manhã do dia 9 de maio. Naquele mesmo dia 9, ocorre um fato curioso. A Polícia Paulista, chefiada por Tarcísio de Freitas, dá ordem para que o celular de Tagliaferro seja recolhido. E é o que vemos em outro documento, diz ele aqui. Nele fica claro que o aparelho foi levado à delegacia pelo cunhado de Tagliaferro. Por que o interesse no celular? Né, é uma pergunta importante. A polícia pode até dizer, não, que a gente quer ver se tinha ali, né, alguma prova de que eles brigavam, de que ele ameaçava ela. Mas o que acontece? A Zambelli tratou logo de politizar a questão, né, fazendo essa postagem. E uma outra pergunta, o Tagliaferro foi preso no dia 8 à noite. E o celular dele só foi apreendido depois. Por que demorou aí praticamente 24 horas para, de repente, a polícia ter um súbito interesse pelo conteúdo guardado do telefone? Não tinha que ser de imediato? Apreendeu, cadê o telefone? Ou chega na delegacia, cadê o telefone? Aí demora esse tempo todo para, de repente, falar, opa, é assessor, né, lá do TSE, tem ligação com o Moraes? Pega o telefone, solta aí pedindo o telefone. Então é coisa realmente curiosa. Detalhe, esse aparelho ficou 6 dias. Só foi devolvido no dia 15 de maio, como tem também documentos falando a respeito. É isso que está acontecendo agora, pessoal. E aí algumas perguntas. Foram extraídos dados do aparelho? Porque já que os jornalistas falaram que não foi um hackeamento ilegal, né, que tiveram acesso a essas informações. Então a pergunta é, a polícia teve acesso apenas ao que interessava, conversa de WhatsApp lá para ver se tinha ameaça ou não, ou aproveitaram já que estavam de posse do aparelho e
vazaram ou arquivaram conversas para que no futuro pudessem utilizar contra Moraes. Aqui vai lembrar a matéria que o que se sabe é que Tagliaferro foi imediatamente afastado de suas funções. Aqui vai dizer, inclusive, que lá no TSE a ordem de Moraes era para que os demais funcionários não mantivessem contato, isolassem ali o Tagliaferro, enfim, uma pessoa que tentou agredir, ameaçou a mulher, foi então, saiu e disse ali o Moraes para que todos isolassem, não tivessem mais contato com ele. E aí isso também pode ter gerado no Tagliaferro algum tipo de sentimento assim, fui abandonado, então vou soltar aqui o que eu sei em minhas conversas. Essa é uma outra possibilidade. Não estamos aqui acusando de imediato que é a polícia do Tarcísio que tomou posse de informações e vazou. Pode ter sido o Tagliaferro, pode. Mas o ICL conversou, inclusive, aqui com gente do TSE e acham que essa é uma hipótese remota, porque 1 ano e 3 meses se passaram do desligamento dele. Só agora que isso vem à tona para o Tagliaferro se vingar depois desse tempo todo. Então, não faz muito sentido. E lembrando, eu já falei muito disso aqui do que está sendo divulgado até agora, a matéria aqui lembra que vários juristas ouvidos pelo ICL não indicam ilegalidades cometidas por Moraes, pelo menos pelo que se sabe até o momento, mas todo mundo reconhece que tudo isso está sendo feito, serve de agitação política em busca de quê? O próprio jornalista traz, talvez é tentar aqui agora um acordo para livrar Bolsonaro da cadeia. Do tipo, mesmo não tendo ilegalidade na ação de Moraes, não tenhamos dúvidas que ele fica na mira aqui no alvo. Muita gente não quer nem saber, tá só indo na onda aí de influenciadores e tudo mais. E aí, a gente tem que ficar muito atento para que não tenha acordo. Não tenha, enfim, que todo mundo se explique. O Moraes de um lado, o Bolsonaro de outro. Mas se tiver que mandar para cadeia Bolsonaro e tiver que ter impeachment do Moraes, eu não penso 2 vezes que tenhamos impeachment de Moraes e o Bolsonaro na cadeia. Não tem que ter acordo de forma alguma. Quem pagou por eventual crime quem cometeu crime tem que pagar. Simples assim. Agora, por enquanto, repito, não se tem, segundo vários juristas, cometimento de crime por parte de Moraes. Só que o jornalista do ICL vai trazer algumas outras perguntas. Lembrando que a Zambelli aqui, mais uma vez, deixa suas digitais numa treta desse nível aqui. Como é que pode alguém gostar tanto de se meter em confusão? A pergunta que o Viana diz é: por que só vazaram agora? Estão em 1 ano e 3 meses de posse dessas notícias e só foi vazado agora. Então é um ponto. Não temos dúvidas. A minha opinião é que se de fato isso aqui estava de posse da polícia de Tarcísio e só vazou agora, estavam esperando justamente o momento em que as coisas avançam contra Bolsonaro e talvez seja o melhor momento de partir para cima do Moraes, buscando esse, insisto, acordo que eu torço para que não exista nunca. Bom, pessoal, eu sei que é um assunto muito polêmico, não é tão simples assim, muita gente indo na onda de um lado ou de outro. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo, ela é sempre muito importante pra gente. E quem puder, claro, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.